Vamos lá então, quero compartilhar com vocês mais uma palavra, né? Uma palavra que Deus falou comigo hoje. Hoje eu estava ali no quintal, sentado, lendo um livro. Estou lendo esse livro aqui, ó. Recomendo para vocês, né? Não sei se vai sair certo aí, vai sair invertido, mas o livro se chama O Reino de Ponta Cabeça, tá? O Reino de Ponta Cabeça, publicado aí pelo Jesuscope. E um livro que tem abençoado muito a minha vida, né? Tenho aprendido muito. É a segunda vez que eu começo a ler o livro, né? Eu comecei uma vez, parei na metade, agora eu comecei e estou indo e vou até o final, já passei aí da metade, já li uns 70% dele. E se você quer entender o Novo Testamento, se você quer entender Jesus, quer entender o reino de Deus, as parábolas, né, de Jesus, leia esse livro, O Reino de Ponta Cabeça. Muito bom, recomendo. E uma parte desse livro aqui me chamou muita atenção e eu queria ministrar algo relacionado a isso, né, nessa mensagem de hoje. Hoje também pela manhã estava assistindo um vídeo de um cara, né, um irmão americano chamado Pete Cabreira Jr. Esse irmão ele ensina sobre cura, sobre evangelismo e ele estava levando uma galera, né, para a rua, passando 3 dias dando treinamento prático assim, para o pessoal de evangelismo e cura. E eles abordaram uma senhora no posto de gasolina e aquela senhora estava com uma tala no joelho e ela tinha problema no joelho e tal. E eles oraram por aquela mulher e a mulher foi curada. E a mulher ficou tão feliz com aquilo que teve uma hora que ela foi no carro dela e ela pegou dinheiro e veio para entregar, né, para os irmãos, para abençoar, para pagar, sei lá, não sei o que estava passando na cabeça dela, se era pagar, se era abençoar. E os irmãos não aceitaram, né, o dinheiro que ela estava dando. E aí eu achei já bacana a atitude dos irmãos de não aceitarem. Mas o que eles fizeram depois foi muito melhor. Ao invés de aceitar o dinheiro, cada um abriu a carteira e começou a dar dinheiro para a mulher. E cada um deu lá um monte de dinheiro para a mulher começou a chorar. Né? Ela saiu de lá curada e com a mão cheia de dinheiro. Né? Eu vi assim, algo maravilhoso, nunca tinha visto, né, alguém fazer isso. E muito tocante. Isso me fez pensar também no tema dessa mensagem, né? A gente vive numa sociedade hoje em dia em que é muito toma lá da cá. Quer dizer, a mulher ela recebeu uma cura e na mente dela automaticamente já veio. Se a pessoa fez alguma coisa de bom para mim, eu tenho que fazer alguma coisa de bom para ela, né? Então, se eu não fizer, vai ficar feio. E aí ela foi lá e tentou dar dinheiro para aqueles irmãos. E os irmãos não aceitaram. Isso foi interessante, porque nós temos na nossa mentalidade, na nossa sociedade, isso é geral, no mundo inteiro, uma lei de relacionamento social chamada reciprocidade. Reciprocidade. E essa reciprocidade ela se manifesta, sabe, sem a gente nem perceber. No dia a dia, essa lei ela está em atuação. Por exemplo, se eu chamo você para tomar um café, e a gente vai lá na cafeteria da nossa igreja, por exemplo, e a gente toma um cafezinho lá, legal, paguei um café para você. Você, naturalmente, vai se sentir numa obrigação, né, num dever de pagar um café para mim depois. Né? Geralmente é assim. Ou então de retribuir de alguma outra maneira. Não, vou te comprar um chocolate, né? Não, vou chamar você para ir lá em casa para a gente almoçar. Então você vai tentar retribuir aquilo de algum jeito. Isso se manifesta, sabe, em tantas situações. Por exemplo, você já entrou numa loja e o vendedor, ele te atendeu tão bem, né? Ele te mostrou os produtos, ele foi tão atencioso, ele gastou tanto tempo dele que você se sentiu quase que na obrigação de comprar o produto, né? Ele te tratou tão bem que você tem uma tendência natural de, bom, eu nem preciso daquilo, mas eu tenho que retribuir de alguma maneira e às vezes você acaba comprando alguma coisa que nem precisa. Isso acontece muito. Né? Se você vai participar de uma festa, por exemplo, e você dá um presente com uma pessoa de R$ 30, e aí a pessoa dá para você um presente que vale 5, né? Um presente de R$ 5. Isso acaba gerando um constrangimento. Por quê? Porque tem ali, por trás dessas relações sociais, uma lei de reciprocidade. Puxa, como é que eu dei um presente de 30 e a pessoa só vai me dar um presente de 5? Aí é capaz que você fique chateado, a pessoa fica constrangida, porque não foi, né, pago com a mesma moeda, né, entre aspas, não foi retribuído de uma maneira recíproca aquele gesto de dar um presente um pouquinho mais caro. Então, agir com reciprocidade faz parte da nossa natureza.
Se alguém faz uma coisa boa para você, automaticamente você já fala obrigado, né? Você já agradece a pessoa por aquilo. E se você não fala, fica esquisita a situação, porque fica como se você fosse mal agradecido, né? Então já tem uma retribuição, nem que seja uma palavra de agradecimento, nem que seja um elogio. Então essa questão da reciprocidade, ela é importante, né, em certo sentido, para a nossa vida em sociedade, para os nossos relacionamentos. Ela pode demonstrar nossa gratidão, mas no reino de Deus, a reciprocidade ela pode se tornar um problema. E aí você vai entender isso nessa mensagem. Espero que você compreenda isso, porque se isso entrar na tua mente, você compreender isso, você vai ver como isso vai destravar, né, a generosidade na tua vida, como isso vai destravar em você uma disposição para abençoar, como talvez você nunca experimentou. Então eu queria que a gente prestasse atenção, por exemplo, na parábola do filho pródigo. Vamos começar com Jesus, né? Vamos começar com o que Jesus ensinou a respeito desse assunto. Você lembra da história da parábola do filho pródigo, que Jesus conta que havia um pai que tinha uma fazenda e tinha 2 filhos. E o filho mais jovem, ele chega para o pai um dia e fala: pai, eu quero toda a minha herança, me dá aí meus bens. E aquele filho pega a herança, né, e o filho se manda de casa. E às vezes a gente lê isso com um olhar de quem está vivendo aqui no século 21, e a gente não vê isso como nada demais. Mas aquela atitude daquele filho, né, de pegar a herança que pertencia a ele, e aquela herança representava 1/3 dos bens do pai. Então, se o pai tinha 2 filhos, o filho mais velho deveria receber o dobro do que o filho mais novo. Então, o filho mais novo pegou uma herança que equivalia a 1/3, 33% das posses do pai. E aquela atitude do filho pegar a herança enquanto o pai está vivo, ela significava para o povo judeu como se o filho estivesse desprezando o pai. Como se o filho declarasse para o pai e para a sociedade que: pai, você para mim está morto, né? Me dá o meu dinheiro. Então era uma atitude que era muito, muito ruim, né? Muito vergonhosa. E ainda mais a atitude daquele filho. Ele sai e vai para uma terra distante. Então ele sai do meio do povo de Israel. Ele vai para uma terra onde as pessoas criavam porcos, né? Então é uma terra fora dos limites de Israel. E lá ele vive uma vida de pecado, uma vida terrível. Ele chega ao ponto de desejar comer a comida dos porcos. E aí aquele filho toma uma decisão. Um dia ele cai em si, e essa expressão cair em si significa se arrepender. E ele volta para o pai pensando assim: puxa, eu vou pedir para o meu pai para ele me dar um emprego, para ele me tratar como um dos empregados dele, porque os empregados dele comem muito melhor do que eu estou comendo aqui, depois que eu gastei todo o meu dinheiro. E aí ele vai nesse sentido, né, falar com o pai. Quando ele está longe, o pai vê o filho de longe, o pai tem a atitude mais na contramão da cultura que se poderia ter. Então imagina um pai que foi considerado pelo próprio filho como alguém que estava morto, né? Foi desprezado, desonrado pelo filho. Aquele pai, ele toma uma atitude extremamente misericordiosa. Nenhum judeu normal faria o que aquele pai fez. Aquele pai, ele correu até o filho. Na cultura judaica, era vergonhoso para um idoso correr, né? Era um sinal de vergonha. Então o pai, ele corre até o filho. Aquele pai abraça o filho. Aquele pai beija o filho. Significa que aquele pai estava liberando perdão sobre o filho. O beijo significava na cultura dos judeus isso. Está liberando perdão, está aceitando aquela pessoa que está lá toda fedida de porco. Imagina o que é uma pessoa fedida de porco para um judeu que não suporta porco. O porco era um animal impuro, era considerado como um animal cheio de demônios. Era essa a cultura do povo judeu. Então, aquele pai abraça aquele filho, aquele pai coloca a melhor roupa no filho, né? A roupa de festa, a principal roupa que era dada só para os convidados de honra. Aquele pai coloca um anel no dedo do filho, anel significa autoridade, aquele pai restaura a autoridade do filho, aquele pai coloca um calçado no pé dele. Naquela época, os escravos tinham que andar descalço, então aquele jovem estava vivendo como um escravo, descalço. O pai calça ele e fala: agora você não é um empregado, você não é um escravo aqui, você é um filho. Então olha a atitude amorosa daquele pai. Olha a atitude que esse pai teve para com aquele filho. E é essa mesma atitude que Deus tem para conosco. O pai não retribuiu o filho
da maneira que o filho merecia pela desonra que ele fez. O pai, ele não foi recíproco. O filho tratou o pai com desprezo. O pai tinha todo o direito, humanamente falando, de desprezar também aquele filho. Mas ele demonstrou amor, demonstrou misericórdia. E é exatamente isso que Deus faz conosco. Jesus, quando ele ensina essa parábola para os judeus, é uma parábola que choca, né, os judeus, porque vai contra tudo aquilo que os judeus viviam e acreditavam, todas as suas regras sociais. Né? Para os judeus, aquele pai era um tolo, era um tonto. Como é que um pai permite uma coisa dessa? E Jesus, ele mostra que o Pai Celeste nos ama da mesma maneira que aquele pai aceitou aquele filho pródigo. Né? Sem a gente merecer, sem a gente fazer por onde, sem a gente ter direitos. Jesus mostra que o Pai nos recebe da mesma maneira. E aí a palavra de Deus, eu queria que você lesse comigo alguns textos. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 45, lá, por exemplo, né, diz que Deus, ele é tão bom, é um Pai tão bondoso, que ele faz o sol raiar sobre maus e bons. Hoje estava um sol bonito lá fora, né? E esse sol estava iluminando e aquecendo tanto o cara que é trabalhador, que estava indo para o trabalho debaixo daquele sol, quanto o bandido que estava indo fazer uma fita por aí. Né? Era um sol forte, tão agradável, que estava tanto, sabe, irradiando sobre aquela senhorinha que está na calçada de casa tomando banho de sol, quanto aquele que está nas zoeiras por aí da vida, fazendo coisa errada. Deus, ele dá o sol, e Deus também dá a chuva sobre justos e injustos. Né? Imagina o que é a chuva para um povo que dependia da agricultura, do cultivo, da criação de animais, que vivia no meio de um deserto. A chuva é a vida. E é assim que Deus, ele é conosco. Deus abençoa o homem, né, o bom e o ruim. Deus dá chuva, Deus dá sol, o oxigênio é de grátis e é para todo mundo. Você é trabalhador, o oxigênio é para você. Você não vale nada, o oxigênio também é para você. Né? Deus, ele faz coisas boas por todos. E Deus é o nosso padrão, o nosso exemplo de amor ágape. Como nós somos incapazes de retribuir a Deus a salvação que recebemos, Ele espera que a gente possa fazer pelos outros, sabe, o mesmo que Ele fez por nós. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Sabe, Jesus, ele te amou quando você não valia nada ainda. Jesus, ele te amou quando você ainda estava cheio de pecado. Jesus, ele te amou quando você ainda, sabe, nem pensava em Deus, não queria saber de Deus, de igreja, nada disso. Quando você era egoísta, cheio de rancor, de mágoa, quando você se achava a última bolacha do pacote, quando você não queria saber de Deus, Deus te amou. Quando você estava mergulhado no pecado, Deus te amou. Né? E este amor que Deus teve por nós, sem a gente merecer, vai contra essa regra da reciprocidade. Né? Deus não retribuiu o mal que nós fazíamos fazendo mal contra nós, mas Ele viu o mal em nós e entregou o Filho dele para morrer por nós. Você vê que Deus, ele não segue muitas vezes essa regra da reciprocidade como o ser humano segue. O ser humano, ele tem a tendência de fazer o bem para aquele que faz o bem para ele. Você me ajuda, eu te ajudo, e aí vai. Mas Deus vem e quebra isso. Deus, ele ama a gente quando a gente não queria nem saber dele. Né? Então, Jesus também fala sobre isso lá em João, né? Quando fala que nós não escolhemos a Deus, mas Deus nos escolheu. Amém? Não foi você que quis Deus, bonitinho, bonitinha. Foi Deus que quis você quando você nem queria saber dele. Né? Então isso mostra o amor de Deus. E como nós somos incapazes de retribuir a Deus, né, pelo bem que Ele nos fez, nós temos então que abençoar aqueles que Deus coloca nas nossas vidas. Lembra quando Jesus fala, né, lá em Mateus capítulo 25,
Jesus ele fala que as pessoas encontrariam gente com fome, com sede, doente, presos. E Jesus fala, ó, quando vocês derem comida para alguém que está com fome, água para alguém que está com sede, quando vocês forem visitar alguém que está preso ou está internado, está enfermo, vocês estão fazendo essas coisas boas para essas pessoas, mas vocês estão fazendo elas para mim. Né? Lá em Mateus capítulo 25, versículo 40, Jesus fala que um dia nós seremos colocados diante de Deus. E Deus vai olhar para todas essas coisas. Ele vai falar assim, ó, ele vai separar os bodes das ovelhas. Ele vai separar aqueles que fizeram a vontade dele daqueles que não fizeram. E aí Jesus fala, o rei responderá, digo a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. E no versículo 45, para aqueles que não fizeram nada, o rei vai dizer, né? Ele responderá, digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Quer dizer, a gente não tem como retribuir a Deus, mas Deus espera que a gente retribua o favor que Ele nos fez, abençoando a vida de outras pessoas. Tem uma parábola que Jesus ensinou isso de uma maneira muito forte. Você conhece a história lá da parábola do servo impiedoso, né? Não sei como é que está o título dessa parábola na sua Bíblia, mas diz a história que Jesus contou que um rei resolveu chamar os seus empregados para acertar contas com ele. E aí aquele rei chamou um empregado que devia para ele 10.000 talentos de prata. Só para você ter uma ideia, um talento de prata equivale a 35 quilos de prata. Imagina aí, 35 quilos de prata. E isso, em moeda atual, em reais, daria cerca de 20 mil reais. 20 mil reais, um talento. Aquele homem devia para o rei 10.000 talentos. Isso era uma dívida de 200 milhões de reais. Era uma dívida que trabalhador nenhum iria conseguir pagar. Os historiadores dizem que não havia ninguém, nenhum empresário, nenhum homem rico na época de Jesus que tivesse essa quantia de dinheiro. 200 milhões de reais. Não tinha gente rica assim na época de Jesus. Então era uma dívida impagável. Mas aí aquele rei, ele olha a situação daquele trabalhador ali, com aquela dívida impagável, aquele homem, aquele servo se humilha e pede perdão ao rei, pede para que o rei o ajude, que ele vai pagar quando ele conseguir. O rei fica com pena, com misericórdia daquele homem e fala assim, ó, tá bom, vai em paz, a tua dívida está perdoada. E quando aquele homem sai feliz porque foi perdoado pelo rei, ele encontra um amigo dele, que devia para ele 100 denários. Sabe o que é 100 denários? Um denário é o equivalente a um dia de trabalho. Pensa aí, 50 reais. Tá? Isso é o que vale um denário. Então aquele amigo dele devia para ele 5 mil reais. Aquele cara, ao invés de, falar assim, puxa, eu acabei de vir lá do trono do rei, da sala do rei, o rei me perdoou uma dívida de 200 milhões de reais. Cara, o que é 5 mil reais? Relaxa, mano, relaxa, fica em paz. Não, ao invés de agir dessa maneira, aquele homem agarrou o amigo dele, falou assim, você vai ter que me pagar, e senão eu vou colocar você e a tua família na cadeia, você vai ter que pagar esses 5 contos que você me deve. E aí todo mundo viu aquela situação e foram falar com o rei. E aí o rei chamou aquele cara de novo para a sala dele. E aí a gente lê lá em Mateus, capítulo 18, versículo 32 até o 35. Mateus 18, 32 ao 35. Então o Senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do teu conservo, do teu amigo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também, olha como Jesus conclui essa história. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Quer dizer, o rei perdoou aquele servo. O servo, ele não tinha como retribuir ao rei. Então o que o rei esperava é que aquele servo perdoasse os seus amigos, os seus conservos.
Da mesma maneira é o nosso relacionamento com Deus. Deus derramou sobre nós um livramento, uma graça, sabe, uma bondade, uma misericórdia tão tremenda. A nossa dívida, o nosso pecado diante de Deus é impagável. Impagável. Você não pode fazer nada para pagar pelo teu pecado. E não tem nada que a gente possa fazer para Deus, para retribuir a Deus por aquilo que Ele fez por nós. Então o que Deus espera? Que nós possamos perdoar as dívidas dos nossos conservos, dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Essa é a retribuição que Deus espera. Não a Ele, mas uns aos outros, né? Então Jesus aqui ele ensina para a gente algumas coisas preciosas e que a gente tem que aplicar isso na nossa vida. A gente tem que colocar isso em prática no nosso dia a dia. E Jesus ele dá alguns exemplos sobre isso, né? Mateus, deixa eu ver se é Mateus, não, vamos pegar Lucas. Lucas capítulo 6, versículo 27 até o 36. Eu vou ler uma passagem bem grande agora, tá bom? Você que ama a palavra de Deus, eu sei que para você não vai ser problema nenhum isso. Então fica firme aí. Lucas 6, versículo 27 até o versículo 36. Deus ele nunca vai pedir para que você faça algo que Ele mesmo não esteja disposto a fazer. Deus é um Deus justo, né? Ele não vai colocar sobre você um fardo que Ele mesmo não tenha carregado. Quando Jesus pede para a gente fazer alguma coisa que a gente acha difícil, nós nunca vamos poder chegar para Jesus e falar para Ele, então se é tão fácil assim, por que não faz você? Né? Porque Jesus já fez. Se Ele está pedindo para você, é porque Ele já fez. Jesus ele não espera que você ame as pessoas mais do que Ele mesmo amou. Jesus não espera que você perdoe as pessoas mais do que Ele mesmo perdoou. Então a palavra de Deus fala lá em Lucas, né, capítulo 6, versículo 27. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam. Fazer bem para a gente que te odeia. É isso que Jesus espera que você faça. Não é fazer o bem para quem faz o bem para você. É fazer o bem para quem odeia você, né? Isso é muito contramão, é muito contra a cultura isso. Isso vai, sabe, em oposição ao que as pessoas fazem e ensinam nesse mundo. E aí Jesus continua, abençoem os que os amaldiçoam. A pessoa está falando mal de você no seu serviço, a pessoa está desejando que você seja mandado embora, espero que se tiver um corte na firma, você seja o primeiro a ser mandado embora. E aí o que você fala? Filho do capeta, quem vai ser mandado embora é você. Não. Você fala, cara, desde que você continue firme aí, que Deus conserve o teu emprego, não tem problema, né? O importante é que você e a tua família estejam bem, né? Imagina você falar isso para a pessoa que está desejando que você seja cortado na firma. Então é isso que Jesus fala. Abençoe os que amaldiçoam. Orem por aqueles que os maltratam. Mas não é orar para Deus, Deus leva o fulano, Deus tira dessa terra essa praga. Não, é para você falar, Deus abençoa essa pessoa, dá sabedoria a ela, ajuda essa pessoa a ser amada dentro da casa dela, ajuda essa pessoa a crescer no conhecimento, sabe? Abençoar, orar por aquele que maltrata você, que amaldiçoa você. É isso que Jesus espera que você faça, porque é exatamente isso que Ele fez por nós. É exatamente isso que Jesus fez por nós. Quando nós ainda éramos inimigos de Deus, Deus entregou o Filho dele por nós. Né? Deus ele intercedeu da maneira mais poderosa possível por nós, oferecendo o próprio Filho como sacrifício para que nós fôssemos salvos. Se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não impeça de tirar a túnica. Dê a todo aquele que pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Está pronto para obedecer Jesus, irmão, nessa parte? Né? Está pronto? É difícil, eu sei que é difícil, mas é exatamente isso que Jesus espera que a gente faça. Jesus espera que a gente apanhe calado? Às vezes sim. É fácil? É fácil, plateia? Não é nada fácil, né? Jesus espera que a gente ouça desaforo e não responda.
Por isso que ele foi levado, né, ao matadouro como uma ovelha muda. Jesus espera que você engula sapo. Jesus espera que você tenha sangue de barata. Jesus espera que você seja manso. Jesus espera que você, não retribua da mesma maneira. Se você colocar reciprocidade em prática quando alguém te ofende, vai ser um toma lá da cá. Vai ser, olho por olho, dente por dente. Você volta para a lei. E não é isso. Nós estamos na época da graça de Deus. E o que deve imperar é o amor ágape sobre as nossas vidas. Então a gente deve, mesmo com aquele que vai contra as nossas vidas, suportar a injustiça e abençoar a vida das pessoas. É fácil? Não é fácil. Você vai ter recompensa nessa terra? Provavelmente não. Mas você vai ter recompensa na eternidade. Por isso que os justos viverão pela fé. Vamos lá, o que mais? A palavra de Deus fala o seguinte, como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Aí alguém que lê desatentamente esse versículo vai falar, tá vendo? Reciprocidade, né? Da mesma maneira que eu quero que os outros façam para mim, então eu faço por ele. Então é tomar lá da cá. Não, não é isso que está falando aqui. Lê com atenção. Como você quer que os outros lhe façam, é o que você quer. Os outros ainda não fizeram por você. Os outros ainda não te abençoaram. É aquilo que você gostaria que eles fizessem por você, você então faz por eles, sem eles terem feito nada por você. Sem eles terem merecido nada de você. Então isso daqui não está falando de reciprocidade, isso daqui está falando de amor ágape. É o oposto dessa reciprocidade, que a gente só abençoa quando é abençoado, né? O que mais? Fala o seguinte, que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam os que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Tá pronto para viver esse nível de fé, irmão? Né? Às vezes a gente ora pedindo para Deus, Deus derrama o teu amor no meu coração. E é uma oração tão bonita, mas esse amor ele se manifesta assim, vivendo dessa maneira. É apanhando quieto, é perdendo as coisas, é emprestando sem esperar receber de volta. Se receber bem, se não receber, está em paz. É esse o nível de amor que Deus espera de nós. É esse o nível de amor que Deus tem por nós. Né? Quando Deus nos abençoa, Ele não nos abençoa porque nós vamos fazer alguma coisa para Ele. Ele nos abençoa porque Ele é bom, porque Ele é amor. E é dessa maneira que Deus espera que a gente haja também com as pessoas. Né? E Jesus conclui falando o seguinte, então, se a gente fizer tudo isso, se a gente abençoar aqueles que perseguem a gente, se a gente amar os nossos inimigos, se a gente deixar as pessoas, levar as coisas embora sem querer fazer justiça com as próprias mãos, sem querer ir lá arrancar da pessoa, se a gente perder, se a gente sofrer injustiça, se a gente, ouvir desaforo calado, se a gente fizer essas coisas difíceis, eu sei que humanamente são difíceis, porque a gente tem a natureza de tentar retribuir, tentar, tanto bem quanto mal. Se a gente fizer essas coisas difíceis, Jesus conclui, então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os íntegros e maus. Deus, Ele é bondoso para os íntegros e para os maus. Deus é bom com todos. Deus é bom com todos. Se você é filho do Altíssimo, você precisa ser bom com todos, com os íntegros e com os maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Isso é o que Deus espera de você. Que a gente possa fazer o bem sem olhar a quem, né? Como diz o ditado. Jesus ele fala disso também uma vez lá em Lucas, capítulo 14, versículo 12 até o 14.
Lucas capítulo 14, versículo 12 ao 14. Então Jesus disse aos que o tinham convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo. E assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, os desprezados, o esquisitinho, o feio, o sem amigos, né? O rejeitado. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Você está pronto para isso, irmão? É isso que Deus espera da gente, cara. É isso que Deus espera da manifestação do amor nas nossas vidas. Deus não espera só que você dê presente para quem te dá presente. Que você ajude alguém que merece. Deus espera que você ajude alguém que não merece. Deus espera, é o que Ele faz. A chuva que cai na plantação de abóbora é a mesma que cai na plantação de folha de coca ou de maconha. Né? O sol que nutre a plantação de cana de açúcar é o mesmo sol que vai nutrir, sabe, a droga, a plantação de droga. Deus, Ele dá coisas boas para todos, inclusive para nós, que não merecíamos nada. Então, se nós somos filhos desse Pai Altíssimo, nós devemos também ter essa mesma misericórdia uns dos outros. Às vezes a gente tem visto as pessoas, elas são tão seletivas para abençoar, né? Tão seletivas para achar quem é digno, né, da sua misericórdia. As pessoas são tão seletivas para doar, para alimentar o pobre. Não, esse fulano merece, esse daqui não, esse é vagabundo. Não, irmão, nós somos chamados por Deus para demonstrar misericórdia até pelos inimigos. Imagina por aqueles que a gente acha que nem merece tanto assim. Então, não tem desculpa para a gente. E outra coisa, quando a gente fizer alguma coisa boa para alguém e achar que a gente está fazendo alguma coisa muito boa para alguém, né? Lembra do seguinte, você não está fazendo nada de bom, você só está retribuindo para o outro aquilo que o teu pai já fez por você. Você não está fazendo um favor. Não começou, a bondade não começou em você. Você está retribuindo ao outro aquilo que o teu pai fez por você. A bondade não começou em você. Quem começou essa história de abençoar quem não merece foi Deus. E dessa mesma maneira nós devemos agir uns para com os outros. Se a gente tem que agir assim com um bandido, com a prostituta, com o traficante, com o morador de rua, com o branco, com o preto, né, com o vizinho chato, com a vizinha fofoqueira, quanto mais nós devemos agir então com os próprios irmãos. Sabe, quando você tiver a oportunidade de abençoar alguém, abençoa de coração, com a certeza de que aquele que dá ao pobre, como diz lá em Provérbios, aquele que dá ao pobre empresta para Deus. A tua recompensa virá na ressurreição dos justos. Que a gente possa ter essa certeza no coração, tá bom? Que Deus possa guardar a tua vida, Deus possa te alimentar espiritualmente e que você seja um instrumento nas mãos de Deus para alcançar aqueles que estão necessitados. Que a generosidade de Deus possa te pegar aí e alimentar o teu espírito, te encher de amor, te encher de prazer em abençoar pessoas, né? Que a gente possa não mais ficar surpreso como eu fiquei com aquele vídeo do Pete Cabreira Jr., né? Do cara ora pela mulher que está doente, a mulher curada, e além disso tira dinheiro da própria carteira e dá para a mulher. Eu não sei quanto eles deram de dinheiro, mas cada um deu um tanto de dinheiro, a mulher saiu com a mão carregada de dinheiro. Que isso não venha nos surpreender mais, sabe? Que isso possa ser comportamento comum na vida do cristão. Abençoar, abençoar e abençoar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.